Imagine-se em um lugar onde um homem acreditava ser Deus, que dizia ouvir a voz do próprio Criador e que, em nome dessa voz, cortava braços, arrancava dentes, mutilava corpos, tudo com as próprias mãos. Agora, imagine que dezenas de pessoas, inclusive crianças, não só aceitavam, como acreditavam que estavam sendo salvas. Parece roteiro de filme de terror, não é? Isso aconteceu e não foi em alguma vila perdida da Idade Média. Esse é o início do reinado de terror de Rock Terrior, ou como ele preferia ser chamado, o próprio Moisés. E essa é a história de As Crianças do Formigueiro. Para entender como esse homem chegou ao ponto de se considerar um escolhido do divino e fazer com que outros acreditassem nisso, é preciso voltar no tempo. Voltar até 1947, no interior da cidade de Quebec. Terrior nasceu numa família católica extremamente rígida. Cresceu em meio a rituais religiosos, punições severas e uma educação que misturava culpa e castigo como forma de obediência. Desde muito cedo, ele mostrou sinais de carisma, era eloquente, persuasivo e sabia como contar histórias. Sempre com aquela voz firme e uma estranha tranquilidade nos olhos. Mas também havia algo de inquietante ali, um gosto pelo controle, um prazer em ver o outro se dobrar diante dele. Durante sua juventude, ele mergulhou de cabeça em leituras religiosas e apocalípticas. Com o tempo, se tornou obcecado com o fim do mundo. Mas não de forma passiva, ele queria ser parte do evento. Mais do que isso, o condutor do próprio apocalipse. Enquanto muitos buscavam sentido em meio às crises espirituais dos anos 70, Rock Terrior viu a oportunidade de começar a pregar a sua própria interpretação da Bíblia, misturando cristianismo, medicina natural, teorias da conspiração em retiros, feiras e encontros espirituais. Ele era magnético. Falava com convicção de quem parecia realmente acreditar em tudo aquilo. E isso é o que tornava tudo mais perigoso. Ele não era um farsante tentando enganar as outras pessoas. Ele era um delírio que acreditava que tudo aquilo era verdade. Quando o mundo cair em ruínas, quando o exército dos pecadores devorarem os filhos da terra, só os puros sobreviverão. E eu fui chamado para guiá-los. Esse é um trecho de uma pregação atribuída a Rock Terrior no final dos anos 70. E a primeira semente daquela seita surgiu bem ali. Um pequeno grupo de seguidores se formou ao redor de Rock Terrior. Em sua maioria eram mulheres e homens desiludidos com a sociedade, com problemas familiares ou em busca de algo maior. Ele oferecia respostas, cura, comunidade, mas acima de tudo, segurança espiritual no mundo em colapso. Em 1977, Rock Terrior rompeu definitivamente com a Igreja Adventista, que já via nele um problema, e fundou sua própria comunidade religiosa. Foi ali que ele começou a se referir a si mesmo como o Moisés, e os seus seguidores como os eleitos. A doutrina era clara, o mundo estava prestes a acabar. Apenas aqueles que vivessem sobre as regras do profeta seriam salvos. Para isso, deveriam abandonar tudo, suas famílias, suas vidas, seus empregos e identidades. E eles abandonaram tudo aquilo. O grupo de Rock Terrior se isolou em um terreno remoto, no interior de Quebec. Rock Terrior exigia que todos vivessem de forma simples, sem luxos ou interferências externas. Ele pregava um retorno ao estilo de vida bíblico, com comunhão, trabalho manual e fé absoluta. Foi nesse cenário que nasceu a comunidade que ele batizou de O Formigueiro. O nome não era à toa. Terrior dizia que formigas eram criaturas obedientes, devotas à sua missão, dispostas a trabalhar e morrer pelo bem do grupo. E seus seguidores deveriam ser como elas. Cada um tinha um papel, cada gesto era vigiado, cada pensamento filtrado. Ali, naquele canto esquecido do Canadá,
Roque Terior deixava de ser apenas um homem e passava a ser uma entidade, uma espécie de símbolo de salvação, ou um tirano, dependendo de quem ousasse duvidar de suas palavras. A essa altura, o mundo lá fora já não existia mais para aquelas pessoas. A realidade era o formigueiro, a doutrina era a palavra do profeta, e a punição para a desobediência ainda estava por vir. O que parecia apenas um refúgio espiritual, logo se tornou um pesadelo indescritível. Sob o olhar sombrio de Terior, o profeta do formigueiro, a vida dos seguidores se tornou um ciclo de dor imparável, medo e dominação absoluta. Relatos chocantes começaram a emergir, revelando mutilações, abusos físicos e psicológicos que fariam qualquer um estremecer. Não era apenas uma comunidade isolada buscando fé. Era um campo de tortura, onde a linha entre divindade e monstruosidade não existia. Terior controlava cada aspecto da vida dos seus filhos. A obediência não era uma escolha, mas uma imposição. A ameaça do castigo eterno era real, e ele fazia questão de exercer seu poder com mãos de ferro. À medida que a seita crescia, os relatos dos abusos se multiplicavam. Contas oficiais indicam que Roque exigia sacrifícios físicos grotescos para purificar os fiéis. Membros mutilados, dentes arrancados, castigos que beiravam a insanidade. E nem mesmo as crianças foram poupadas de tudo isso. Cresceram sob um regime de medo, muitas vezes testemunhando horrores que nenhuma alma deveria presenciar. Os abusos que iam do psicológico à própria violência física deixaram marcas que seriam impossíveis de apagar. Porém, uma ex-membro do grupo, que mais tarde escaparia, descreveu os gritos, as lágrimas silenciosas e os horrores que permeavam cada dia dentro daquele canto isolado. A psicologia por trás do controle de Terior era cruelmente simples: a manipulação da fé e do medo. Ele se posicionava não apenas como um líder, mas como um ser divino capaz de castigar e perdoar à vontade. Essa dinâmica tornou-se uma prisão mental para os seguidores que se viam incapazes de fugir daquele lugar. Não só por isolamento físico, mas pelo medo do inferno. Mas como a justiça começou a se aproximar de todo esse pesadelo, denúncias começaram a chegar às autoridades, vindas de familiares preocupados e eventualmente de sobreviventes que escaparam daquele lugar. As investigações, porém, enfrentaram barreiras difíceis. A comunidade era isolada e a lealdade dos membros dificultava a coleta de provas pela polícia. Mesmo assim, o cerco começou a apertar. Autoridades realizaram incursões no local, encontrando condições degradantes e testemunhos que chocaram até os mais experientes policiais. O que parecia impossível, um homem sozinho, destruindo vidas, começou a ser desmascarado. Mas o terror não terminou ali. O processo judicial e a exposição pública dos casos revelaram ainda mais detalhes macabros, mostrando o verdadeiro rosto do formigueiro e a extensão das feridas físicas e psicológicas deixadas para trás. Enquanto a justiça começava a tomar o seu curso, o passado sombrio do formigueiro ainda escondia segredos que seriam revelados anos depois. Sabe quando a verdade começa a escorrer pelas frestas? Isso foi o que aconteceu com o tal profeta Terior. Depois de anos vivendo naquele canto esquecido do Canadá, isolado com os seus seguidores, o jogo virou completamente. E quando virou, foi de um jeito que nem ele próprio conseguiu controlar. Sua queda começou devagar, como acontece em muitos desses casos. Algumas pessoas conseguiram fugir, e depois de anos, ouvindo que o mundo lá fora era um verdadeiro inferno, que só ali você estava seguro e a salvo, mesmo com todo aquele terror. Mas alguns escaparam, e quando escaparam, começaram a falar aos poucos, com medo, com vergonha, mas falaram. As autoridades já estavam desconfiadas fazia algum tempo, mas quando ouviram os relatos de amputações feitas pelo próprio Terior, com facas de cozinha, serrotes e até machados, ficou impossível continuar ignorando.
E a polícia finalmente entrou em ação. E o que eles encontraram foi um cenário que parecia saído de um filme de terror independente, só que real. Teriot acabou sendo condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. Foi mandado para um presídio de segurança máxima onde passou seus últimos anos de vida. Porém, mesmo atrás das grades, ele ainda tentava manter uma certa aura de líder. Recebia cartas de simpatizantes, tentava manipular agentes dentro da cadeia, mas o mundo tinha mudado. Ninguém mais estava disposto a ouvir as profecias dele. O fim dele veio em 2011, morto por um outro detento. Não foi um grande escândalo. Na verdade, pouca gente lamentou a sua morte. A maioria viu como o fim de um pesadelo. Mas as marcas ficaram. As vítimas, as que sobreviveram, carregam até hoje cicatrizes profundas. Muitos dos filhos nascidos no formigueiro nem sabiam o que era viver em sociedade. Tiveram que aprender tudo do absoluto zero. Escola, amizades, como confiar em outra pessoa. Porque depois de viver tantos anos com Roque Teriot, confiar virou um pesadelo. Roque Teriot usou a fé como uma arma. E isso não é nenhuma novidade. Porém, o que mais choca é como ele conseguiu fazer isso por tanto tempo, com tanta gente e sob os olhos de uma sociedade que se dizia moderna e atenta. Hoje, falar sobre o formigueiro é mais do que contar uma história de terror. É abrir espaço para discutir o abuso, manipulação e omissão. É lembrar que monstros nem sempre têm presas ou garras. Às vezes, eles usam palavras doces, promessas de cura e um olhar calmo que esconde o caos. Roque Teriot morreu, mas o eco dos seus crimes ainda vive na memória de quem sobreviveu. E talvez o maior castigo dele tenha sido esse: ser lembrado não como um messias, mas como um símbolo cruel de tudo que a fé pode virar quando cai nas mãos erradas.